Bom, nós estamos na palestra de número 219. Hoje, dia 29/12/2019, e a palestra é A Disciplina do Senhor, parte 2. Vamos agora comunicar aos irmãos a última parte, dessa palestra, onde eu creio que você vai ficar bem inteirado dela e ela vai realmente fazer aquilo a qual ela foi designada: instruir, capacitar e ordenar pensamentos. Assim é? Os abençoados, vamos entrar, porque senão vocês perdem. Baseado lá no livro de Hebreus, de Paulo aos Hebreus, uma igreja judaica, porém agora instruída pelo apóstolo Paulo na graça a qual lhe foi revelada. Está lá em Hebreus 12, do versículo 4 ao 11. É bom nós sempre repetirmos o texto básico para relembrar o que nós pregamos. Vamos relembrar o que nós pregamos, porque relembrando, você pegando essa segunda etapa, você entende melhor. Vamos lá ver o que Paulo estava falando com os hebreus. Ouça: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia, e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigia por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Isso aqui é muito interessante. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela o quê? Exercitado. Então, a disciplina exercita um poder grande na minha vida e na sua vida. Por isso nós somos contra essas campanhas loucas, ordinárias que tem aí, chamando o povo para fazer voto corrente e receber oração poderosa para tirá-los daquele momento de tribulação, sendo que aquilo foi promovido por quem? Por Deus. Como é que você vai orar, tirar, em nome de Deus, aquilo que Ele deu, para que eu e você sejamos o quê? Participantes da sua glória. Que loucura é essa? Que burrice é essa? O que esses enganadores estão fazendo com os filhos de Deus? Tirando o que é de maior valor na minha vida e na tua vida, que é a tribulação.
tem grande efeito positivo, 100% a meu favor e a seu favor. Fruto de justiça virá sobre nós em grande abundância. Assim é, abençoado? Então estamos falando sobre a disciplina do Senhor. E falamos que disciplina não é maus tratos, não é verdade? Disciplina não é maus tratos. Disciplina pelo Senhor e pela até a educação didática nossa do português, diz que é o que disciplina? É correção. Disciplina quer dizer corrigir o que está o quê? Errado. E aqui nós vemos que a disciplina vem do Senhor. Deus está corrigindo a minha mente e a tua mente de tudo o que é errado que nós aprendemos nesse mundo, nesse Brasil, nessa cidade de Belo Horizonte, demais, aonde digo Belo Horizonte, porque é onde está a igreja. Que os nossos pais nos ensinaram, e que os líderes, professores, os padres, os pastores, ensinou tudo errado. E a graça agora vem sendo corrigida para que mude os pensamentos, para que haja uma expressão correta na vida que vivemos. Quando você sabe que uma pessoa é corrigida? Quando ele fala. Ou se ele continua com mesmismos de antes na sua fala, ele se tornou o quê? Uma pessoa sem correção. E sem quem não tem correção, infelizmente, sua mente não está educada, o seu corpo vai praticar o quê? Algo que não é bom. E tudo que o homem semear, ele vai colher. É isso que ensinaram-nos a semear mal. Então comemos mal na nossa vida. E a graça veio para reformar isso, abençoado, nos trazendo uma ordenança melhor na nossa mente e que falemos como oráculos de Deus na terra. Você é o oráculo de Deus, você tem que falar como Deus. Aí você vai desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Assim é, abençoado? Então, correção quer dizer, disciplina quer dizer correção, obediência a regras, né? A autoridade, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. Nós falamos isso. Se uma pessoa quer ter um bem-estar, quer viver bem na terra, ele tem que estar sob a disciplina do Senhor, que vai mudar completamente a sua maneira de ver as coisas, porque essa palavra ilumina os olhos do nosso entendimento. Então ela vai te dar o que? Resistência do mal que nos foi pregado, ensinado pelo sistema religioso e pelos nossos pais, que infelizmente também não conheciam essa graça, e o que eles tinham passaram para nós. Foi bom? Não, mas é o que eles tinham. Eles tinham o melhor, passaram. Porque o melhor é o quê? É a graça de Deus, que é de melhores e superiores promessas. Então nós estamos aprendendo a andar numa novidade de vida, abençoados. E esse andar vem pelo quê? Corrigir. Por isso que você tem que congregar. Quem não congrega, não corrige mente. Aí a sua vida está enfadada a uma vida que não é muito boa. Por quê? Porque continuamos com as práticas erradas da vida. Tem pessoas que falam assim, não, mas agora eu juro de pé junto, eu paro com isso. Não é assim? Eu vou parar com isso, nunca mais eu vou fazer isso. Daqui meia hora... Estou sendo até otimista demais, né? Daqui a meia hora, você vai ver que ele... Por quê? Porque a mente dele ainda não foi renovada.
Com a mente renovada, você tem domínio para dizer não faço, e não faz mesmo. Porque a palavra, ela vai mudando o seu interior. Ele não diz, transformai-vos pela renovação. Então, o corpo vai sendo transformado das práticas que eu recebi na minha mente errada, e ela vai mudando na medida que a minha mente vai o quê? Santificando. Então aí as mudanças começam. E vimos aqui nesse Hebreus 12, que Paulo estava mudando a mente dos religiosos, que era quem? Os hebreus. Paulo estava disciplinando e mostrando como é que se disciplina. E nós aprendemos, porque fomos bons alunos do edificador, que trouxe a revelação das 14 epístolas de Paulo e nos orientou. E quem pegou com inteligência, com temor e tremor, hoje carrega essa vitória na vida dele. Mente renovada, quer dizer, mente ordenada, traz o corpo em boa ordem também. É um processo? É. É demorado? É. Aqui não tem varinha de condão. Vem aqui e nós vamos fazer uma oração tremenda e Deus vai mudar seu marido, mudar sua esposa. Olha, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é maquinação, porque ele está com a intenção de te tomar alguma coisa. Porque oração não muda ninguém. O que muda é o quê? Mente renovada pela palavra. Aí há transformação. E eles inverteram a coisa, porque mente renovada vai ter que fazer o que vocês fazem aí. Assentar e ouvir. Dobrar o joelho e ouvir. Porque é a única maneira que tem para transformar uma pessoa. Oração não muda ninguém. Oração, que nós entendemos como confissão, é aquele que já foi mudado e tem uma expressão agora inteligente. Assim é? E aqui Paulo vem mostrando para esses hebreus uma disciplina muito tremenda, que é o pecado. Nós temos várias disciplinas. Você mudou. E o mais importante que Paulo pegou foi a questão do pecado. O pecado é a mola para a libertação ou para a escravidão. É um dos dois. E nós vimos aqui que os hebreus estavam escravos do pecado. Por quê? O pecado já era algo milenar no meio deles. A alma que pecar, essa morrerá. E a lei dava força ao pecado. Então, aquele povo, durante milênios, usaram essa prática de pedir perdão através do santuário, que era de Moisés, onde levava o animal para verter sangue, para que houvesse remissão de pecados. E ano a ano eles faziam isso. Só que Deus não tinha isso como eterno. O que ele fez? Criou o cordeiro dele e tirou o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então encerra o pecado. Mas como isso era milenar e Jesus veio e não foi aceito pelos judeus, que ele diz, vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então, por não receber ele como ovelha, como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, prevaleceu o pecado no meio deles ainda há séculos. E eles começaram a resistir a Deus, que havia trazido o seu único filho, Jesus, para tirar aquele pecado. Então isso trouxe uma confusão, e Paulo, após a morte e a ressurreição de Cristo, 45 anos depois de vida, é chamado e começa a pregar e recebe no terceiro céu essa palavra, que o pecado já havia encerrado.
no Cordeiro de Deus, que era Jesus. E começou novamente ele explicar, dando eles detalhe, porque isso é o que? Disciplina. Lá no versículo 4, ele diz: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque Paulo tinha a doutrina que o pecado não existia mais. E ao pregar isso, ele diz: eu vejo que vocês não têm ainda resistido até o sangue, que é corpo, né? Que é o corpo do homem, porque o pecado manifesta através do quê? De atitudes. E Paulo diz: vejo que vocês não têm resistido isso até o sangue, até o corpo, essa atitude, vocês continuam ainda como pecadores e com esse pensamento. E ele diz: não menospreze o que eu estou pregando para você. O Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo, não há pecado mais. Assim é, abençoado. E aí em Hebreus 10, só para a gente passar rápido, ele vem dizendo, 10, 11, vamos começar do 12 aqui, porque nós já falamos dele. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o único sacrifício aceito por Deus pelos pecados foi de quem? Jesus. Acabou o pecado. Ele pegou a palavra de João, que diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz que através de um único sacrifício. O único quer dizer, não precisa mais de sacrifício para o pecado. Encerrou, acabou, aniquilou, não tem mais pecado, então não podem mais viverem no pecado. Lá no versículo 18, ele diz: isso, 17 ele diz, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, aí ele vem dizendo, completando o versículo 17 no 18, ora, onde há remissão destes o quê? Pecados, já não há oferta pelo pecado. Isso é correção. Paulo não estava fustigando com vara, Paulo não estava proibindo, Paulo estava o quê? Instruindo, para que houvesse correção na mente com respeito ao pecado, que é o forte da vida das pessoas. As pessoas todas dizem, não, eu sou pecador, rapaz, sou pecador demais, sou o maior pecador da terra, e Deus não me dá porque eu pequei, não... E ele carrega essa palavra na boca dele, porque a boca fala do que está cheio, a mente das pessoas. E aqui ele vem dizendo, ora, onde há remissão destes, o que é remir, abençoado? Tirar totalmente, limpar, completamente, você está remido, você está livre daquela prisão, porque o pecado aprisionava a mente do judeu. E o rosto de Deus estava virado contra todos aqueles que pecam contra eles. Então o judeu tinha que ficar buscando Deus, porque quando ele pecava, o rosto de Deus virava contra eles. E eles trouxeram isso milenar. E isso passou para a igreja gentílica, judaizou a igreja. Então hoje, quando alguma coisa acontece na vida de um irmão, ele diz, pequei contra Deus. Ele coloca a culpa no pecado. Sendo que a culpa não é o pecado, é uma falha, porque ainda não houve uma correção na minha mente para mim andar em santidade. E aquele erro que você comete, Deus não está nem aí por ele, porque ele diz, aonde há remissão desse, não há mais oferta pelo pecado, não há mais lembrança. Se você errou, não é pecado. E mesmo porque o pecado foi só para os judeus, porque só os judeus tinham 613 mandamentos. Nós,
Qual mandamento nós temos? Nenhum mais do Antigo Testamento, nenhum. Então, se não há pecado, não há condenação. Porque aonde há remissão desses, já não há oferta para o pecado. Ah, meu irmão, mas todo mês eu vou fazer a ceia. E na ceia eu peço perdão, todo mundo, porque senão eu não posso tomar ceia. Não é isso? Rudimentos da lei. Então todo mês eu faço o sacrifício. E a palavra diz que Deus não aceita sacrifício. Porque é sacrifício de tolo, porque ele remiu. O que você está fazendo novamente aquilo que remiu? Isso é tolice. E mesmo porque essa ceia que existe aí não é bíblica. Porque a ceia é alimento de quê? De qual festa? Hein? Páscoa. Que era oferecida quando? De ano a ano. Era uma vez por ano que se comia a ceia. Quando Jesus assentou com seus discípulos para cear, era o dia da Páscoa. Aí inventaram, porque isso aí pegou, maquinaram os cabeçudos e puseram ela mensal. Porque mensalmente se fazia sacrifício para a remissão de pecados. Quem remiu o pecado? Jesus. Não é ceia, não é jejum, não são votos. Não, quem remiu o pecado foi o Cordeiro de Deus, só ele, mais ninguém. E através de uma única oferta. Se você está livre da sua mente disso, você agora é um abençoado, livre de condenação. Então você vai produzir o que? Domínio próprio. Então você vai poder resistir o mal e ele vai fugir de ti. Assim é? Porque você tem o poder dele na sua mente. Ah, papai. Então, aqui no versículo 9, vamos lá, Tiago. Então isso não passa de ordenanças, meu irmão. Ordenança da carne, não coma isso, não beba isso, não faça isso, não faça aquilo. Ordenança da carne, que simplesmente serve para o quê? Aumentar sua vontade de fazer o erro. Porque carne produz o quê? Carne. Desejos carnais, não tem como. Então aqui no versículo 9, ele vem dizendo, de Hebreus 9, deixa eu ver aqui. Ah, certo, é isso mesmo. Isso é uma palavra para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Eles vão no culto, não é para cear? E a ceia é o quê? Da Páscoa, antigo pacto. Nós estamos debaixo da graça. Nós não temos isso aí. Então quem pratica esse culto, que é o sistema ainda, que nós não temos culto mais, porque Deus não está fora de nós, Ele está dentro de nós, nós somos tabernáculo dEle, então não temos culto. Mas para os hebreus havia culto, e ele diz que no tocante à consciência, esse sacrifício, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, porque eles fazem a ceia hoje, amanhã comete pecado de novo. Aí já tem que preparar para o final do mês, e tem que esperar o final do mês, porque não tem ceia antes, e a consciência dele se torna uma consciência o quê? Pesada. Sem o que? A disciplina do Senhor nos dias de hoje. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas ablações, imposta até o tempo oportuno de reforma. Nós estamos reformando isso como? Disciplinando a mente dos irmãos, toda a igreja na sobreedificação, para ficarem livres dessas ordenanças trazida por esses homens maus e perversos, que só faz isso para entristecer o povo de Deus.
Lá em Hebreus 12, 9, Tiago, vai 12, 9, isso. Paulo discorre com respeito à disciplina. E ele vem dizendo, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos, não havendo de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Quem não aceita essa disciplina, não está submisso ao Pai espiritual. Ele diz que aquele a qual não está sendo disciplinado, corrigido, ele não é filho. O que ele é? Bastardo. Filho bastardo. Não tem filiação com o pai. O que demonstra que eu e você somos espirituais e filhos de Deus é submissão à correção. Se ele está dizendo que não há mais remissão de pecados, porque não há mais oferta para o pecado, porque já foi remido o pecado, e se você diz que você é um pecador, então você não está, e eu submisso ao Pai espiritual, e então não viveremos. Tem gente que fala assim, eu estou vegetando. É isso. A maior parte das pessoas estão com esse sentimento, que está vegetando e não vivendo. Por quê? Não está sob a correção. Quem está debaixo da correção, vive. Quem não está, está morto. Por isso que é importante você congregar para receber essas orientações que te levará, abençoado, a uma glória usada pelo um véu que Deus levanta para te corrigir. Como eu tenho dito para os irmãos, esse negócio de buscar Deus e ouvir voz de Deus no vertical, isso não funciona. Deus fala no horizontal, é do trono para a igreja. Ele usa um véu que ele trabalha a mente, orienta. Ele vai sendo lançado na profundidade do Senhor e busca pérolas para dividir com a igreja, com inteligência, para que você entenda. Falar, agora eu estou entendendo, eu até lia isso, mas não compreendia, agora você falou, desperta em mim. Agora, o que significa o que eu não entendia? Então, o horizontal, Deus está falando, comunicando à igreja, usando esses véus, como nós vimos lá em 1 Coríntios 3, 10, 11, vamos falar isso rapidamente. Ele vem dizendo, segundo a graça que me foi dada, Paulo falando aos Coríntios, lancei o fundamento como prudente construtor. Então há um véu para lançar o fundamento. Deus usa esse véu, esse corpo, para fazer a vontade dele. Deus falou, quero lançar um fundamento que não é a lei, que não é Moisés mais. Agora é Cristo. E eu vou levantar um véu na terra para fazer isso. Pegou Paulo, revelou a graça, dando a ele todo o entendimento, e ele diz, lancei o fundamento como prudente construtor. E esse Paulo, esse apóstolo genial, escolhido, falou, vai acontecer coisas agora diferentes depois desse fundamento. Virá um outro que vai edificar sobre ele. Eu estou lançando o fundamento, que é Cristo, e virá um outro, que eu vou dar para ele elementos para ele edificar sobre esse fundamento que eu estabeleci. Não é o que ele diz lá em Romanos? No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os corações dos homens segundo o meu evangelho. Então esse véu que tem Cristo vai pegar essa palavra de Paulo, vai ser revelado a ele, e ele transmite para agora vocês a edificação. Vou edificar a minha igreja sobre o fundamento, mas segundo as 14 epístolas de Paulo. E veio o edificador e fez a obra, como um prudente construtor Paulo, e ele, como um edificador, prudente também edificou. Porém, cada um veja como
sobre-edifica. Teria a terceira etapa de um véu também, ajudando a igreja a sobre-edificar, segundo o fundamento e a edificação. Alguém que ordene, principalmente para esses que foram edificados e os outros que chegarão. Como eles entenderão? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Não tem como, abençoado. Alguém tem que fazer esse trabalho. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, são correções. E dentro desse evangelho está, não há pecado mais. E isso precisa de ser batido, falado, até a igreja entender o plano de Deus. Porque se ela não entender, eles vão ficar na morte. Quantos abençoados já foram mortos e não viveram? Vegetaram. Por quê? Porque lhes faltou o quê? Correção, disciplina. Não é esses disciplina que os cabeçudos inventam, que quando você comete algum erro na igreja, eles põem você de castigo, tiram você do coral, tiram você do evangelismo, tiram você de tal lugar. Se você cortou um pedaço do seu cabelo, eles te amaldiçoam. Se você vestiu uma calça comprida, pecado mortal. Então eles são cheios de heresias, de coisas erradas, passadas, e que está ferindo a igreja, e não fazendo a correção correta, que é o quê? A disciplina que vem através da palavra, e não da correção de duros tratos no corpo. Então, abençoados, ainda estamos vivendo uma situação muito terrível na igreja, aí fora. O povo é rebelde. Rebelde por quê? Porque não recebeu a instrução correta de Deus através da pregação da graça. Então é um povo que está vivendo numa rebeldia, e porque crê ainda que o pecado existe. E nós sabemos que ele na cruz do Calvário foi tirado, não há mais pecado. Hoje há uma vida de quê? Santidade. Porque, como nós falamos semana passada, se você pensa que você é um pecador, você é um quê? Carnal. Se você pensa que você agora é um santo, a sua mente agora é uma mente o quê? Espiritual, renovada pela palavra. Aí você tem um bom relacionamento com Deus, porque você sabe que Ele te ama e que Ele está corrigindo. Ele diz que disciplina todo filho que ama. Então Deus nos ama, assim é? Então Ele tem que corrigir o meu e o seu pensamento. Você não pode pensar mais quem você era, porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas para trás ficam, tudo se fez novo. A sua mente e a minha mente agora é renovada. Se ela é renovada, você se vê como agora? Uma pessoa sem pecado, perfeito, completo, abençoado com todas as bênçãos, um Deus, um Cristo, vivendo os melhores dias aqui na terra. Essa é a nossa disposição agora, porque a nossa mente foi o que? Lavada pela palavra. Assim é, abençoado.